paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou a esse devocional. Mais um momento de comunhão com Deus, para nós podermos compreender o quão grande é o amor desse nosso Deus. Um amor imensurável, um amor que não impõe limites para nos salvar, para nos redimir, para nos transformar e restaurar. Nós vemos que Deus entregou o seu único filho lá na cruz, para que eu e você fôssemos perdoados, transformados, para que lá das trevas nós fôssemos tirados e colocados na família de Deus, para que eu e você fôssemos filhos amados de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês sobre o tema Por que a coroa de espinhos? Então eu quero ler com vocês em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17 ao 19, onde nós lemos: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de toda a tua vida. Ela produzirá também cardos e espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aleluia, glória a Deus. Nesses versículos aqui de Gênesis 3, nós podemos ver que depois que Adão e Eva eles desobedeceram o mandamento de Deus e trouxeram o pecado, a morte para o mundo, Deus lhes explicou algumas das mais plenas consequências e efeitos que teria o seu pecado, a maldição. E queridos, a maldição não foi imposta só sobre eles, mas sobre toda a criação, sobre todo aquele dos qual lhe foi dado domínio. Ou seja, essa maldição, este pecado está sobre toda a humanidade. E nós vemos ali que o pecado que Adão cometeu, ele arruinou todo o seu ambiente que ele tinha ali no jardim de paz, de plenitude, de gozo eterno, e agora perece juntamente com ele. Nós podemos ver que diz em Gênesis 2 que a terra que cooperava de bom grado enquanto o homem a cultivava e dela usufruía. Agora ela se tornou relutante em produzir o seu alimento. Ao invés disso, meus queridos, a terra começou a produzir espinhos e ervas daninhas, requerendo trabalho, suor, lágrimas para que o homem pudesse comer dela. Exigiu trabalho pesado por vezes. Os efeitos desses espinhos, desses cardos, vêm desde aquele dia lá no jardim, onde eles desobedeceram a ordem de Deus, até o dia de hoje. E assim, nós podemos perceber que há espinhos, dores, assim como qualquer fazendeiro ou jardineiro sabe muito bem. Antes da queda, da maldição, da morte, todas as coisas cooperavam em perfeita harmonia. Adão podia se deleitar assistindo as plantas crescerem sem esforço, produzindo uma fonte inesgotável de alimentos. E então, aquilo era para ser uma tarefa de plena alegria para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mas agora, após eles terem dado ouvidos à serpente, aquilo havia se tornado algo penoso, requerendo trabalho, esforço, suor. E não é esta a mensagem da coroa de espinhos? Nós vemos que um soldado não identificado apanhou galhos, maduros o suficiente para serem espinhos,
malháveis o suficiente para serem moldados, e os transformou numa coroa de escárnio, uma coroa de gozação, uma coroa de espinhos para o nosso mestre. E quando nós vamos lendo as escrituras, nós percebemos que os espinhos simbolizam não o pecado, mas a consequência do pecado. Ali, após Adão e Eva terem pecado, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Arbustos espinhosos na terra são o produto do pecado no coração. Nós vemos em Números 33, essa verdade também ecoou nas palavras de Deus para Moisés. Ele ordenou que os israelitas expurgassem da terra todos os ímpios. E a desobediência ia resultar em dificuldades. E nós podemos ler em Números 33, 55. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-se-vosão na terra em que habitardes. E do mesmo modo nós podemos ir para Isaías 34, quando Deus fala das consequências do seu julgamento sobre a terra de Edom. Espinhos são características como punição dos edomitas. E a palavra do Senhor nos diz: nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais e sítio para avestruzes. Você está percebendo o terror que começou depois da desobediência? Em toda a escritura nós vemos que diante da murmuração e diante da desobediência do povo de Deus aos mandamentos dele, sempre houve punição, graves consequências. Nós podemos analisar o Novo Testamento e ver que ele também usa espinhos e cardos em referência a esse nosso coração mundano, corrompido pelo pecado. Porque se nós irmos lá para a parábola do semeador em Mateus 13, nós vamos perceber que ele narra que algumas sementes caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. Os pecados deste mundo, a arrogância deste mundo, o orgulho, a desobediência, os sufocaram. E nós podemos ver ainda nos dias de hoje o coração daquela pessoa mundana que apostata de Cristo, ela é comparada a uma terra improdutível e também estéril, como nós podemos ver em Hebreus no capítulo 6, quando diz: se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Queridos, a desobediência resulta em espinhos. O pecado resulta em espinhos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 22, os perversos sofrem com os espinhos. Mas nós podemos ver que ele também diz que quem é obediente guarda a sua alma. Portanto, nós devemos vigiar, orar, nos guardarmos do pecado, buscar a santificação, só assim para os espinhos nos abandonarem. Nós podemos ver ali que Provérbios 22 diz bem assim: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Aleluia! Jesus comparou até mesmo a vida das pessoas más com espinheiros. Ao se referir aos falsos profetas, Jesus disse:
Por seus feitos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos frutos verás quem serve e quem não serve ao Senhor. E os frutos do pecado são os espinhos, pontiagudos, duros e cortantes espinhos na vida do perverso. Se os espinhos são os frutos do pecado, não seria a coroa de espinhos na cabeça de Jesus um símbolo do nosso pecado, do nosso orgulho, da nossa insensatez perfurando o coração do nosso mestre? Quais são os frutos do pecado? Você já parou para analisar? Quando pecamos, o que vem em consequência disso? Vergonha, medo, desgraça, desânimo, ansiedade. E eu pergunto, já não estiveram os nossos corações cheios destes espinhos? Olhe para a coroa de espinhos de Jesus. A coroa que Jesus carregava significa a humildade suprema de Cristo em trocar sua coroa celestial por uma humilde coroa de sofrimento, vergonha, em favor de toda a humanidade, em favor de mim, em favor de você. Pois na coroa de espinhos e na cruz que Jesus carregou, ele suportou o peso do nosso pecado, da nossa morte, da condenação que era nossa. Ele pagou a pena por nossos pecados para que eu e você fôssemos perdoados, reconciliados, redimidos, como tinha profetizado o profeta Isaías. Em Isaías 53, nos diz claramente essa profecia, que anos mais tarde viria a se cumprir. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Que extremo de amor, que maravilha este ato que Jesus fez por nós. Como não o amar de todo o nosso coração, querer nos aproximar mais e mais dele. Nós podemos ver o cumprimento máximo desse simbolismo que se faz, que espinhos e cardos estavam sobre Jesus. E isso nós podemos ver na Bíblia, em Mateus 27, que nos diz: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Aqui os soldados do governador colocaram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus para caçoarem dele, para humilharem ele, e diziam: Rei dos Judeus. Espinhos que eram resultados diretos do pecado original do homem lá no Éden, e que agora são encontrados abundantemente em um mundo que está mergulhado no pecado, na corrupção, em todo tipo de maldição. Todo dia precisamos aprender que precisamos nos arrepender, buscar mais almas, anunciar as boas novas da salvação para que mais pessoas possam usufruir deste amor de Deus. Aleluia! A coroa de espinhos simboliza de forma bem clara a maldição do pecado posta sobre a cabeça de Jesus. Uma coroa que era minha, que era sua, estava na cabeça de Jesus. E isso nos remete aqui em Gênesis,
lembrando-nos todos os dias por que Jesus foi crucificado, para levar consigo a penalidade do pecado em nosso lugar. Ele morreu como sacrifício perfeito por nossos pecados, para que a maldição que Deus pronunciou sobre a terra por causa do pecado pudesse ser completamente removida daqueles que creem nele, daqueles que buscam a ele, para que a própria criação pudesse ser redimida. Aleluia! Nós podemos ler em Romanos 8 que diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós podemos perceber que as ações de Cristo, aquilo que Cristo fez por mim e por você lá na cruz, vão inutilizar cada cardo, cada espinho afiadamente apontado para nós, assim como todos os outros efeitos da maldição. E então o cristão pode gritar: ó morte, onde está o seu aguilhão? Enquanto os soldados romanos podem ter caçoado de Jesus, assim como muitos ainda fazem hoje, caçoam de Jesus, dizem que ele não é ninguém, dizem que nós somos uns tolos por acreditar nisso, mas eu digo de verdade, de fato, ele é o Rei dos Reis, Criador e Senhor deste universo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador. Ele venceu o pecado e a morte através da sua morte e ressurreição, para que todo aquele que se arrepender e crer nele possa ser salvo. Essa é a boa nova para todas as pessoas. Amém? Você consegue entender a dimensão desse ato de Jesus por nós? Para todos os cristãos, a coroa de espinhos é um lembrete de que Jesus é e na verdade sempre será um rei. Um dia todo o universo vai se curvar diante de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nos anuncia Apocalipse 19. O que os soldados romanos pretendiam como um escárnio era, na verdade, uma imagem de dois papéis. Primeiro, Cristo como um servo sofredor e, em segundo lugar, um conquistador, Rei Messias. Jesus estava disposto a suportar a dor, os insultos, a vergonha, o sofrimento para o nosso benefício. A coroa de espinhos e o sofrimento que veio com ela, isso já faz muito tempo. E Jesus já recebeu a coroa de que é digno. Nós vemos, todavia, que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, após foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Mas, queridos, querem saber a parte mais notável sobre aquele que trocou a coroa celestial por uma coroa de espinhos, de vergonha, de dor e sofrimento? É que ele fez isso por você. Somente por você e por mim. Jesus trocou a coroa celestial pela coroa de espinhos por mim e por você. Jesus usou uma coroa de espinhos para que eu e você pudéssemos usar a coroa da glória, a coroa da vida, a coroa da justiça e reinar
para sempre com Deus, nosso amado Pai. E hoje, Jesus nos deixa um lembrete que está em Apocalipse 2. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você crê